você pensar nos seus medos, você tem mais medo de morrer ou de falar em público? Falar em público é um dos medos mais comuns que existe e supera, inclusive, o medo de morrer. O Seinfeld, o comediante, faz até uma brincadeira com isso. Ele diz que no velório, estatisticamente, a pessoa preferiria estar no caixão do que ter que fazer as honras, do que ter que fazer um discurso para o falecido. Porque falar em público, de fato, é ou pode ser bastante intimidatório para as pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre essa ansiedade de falar em público e eu vou dar 4 dicas para você lidar com essa ansiedade. Técnicas que você pode usar, dicas que você pode usar na prática para diminuir essa ansiedade de falar em público. Vou fazer tudo isso, claro, assim que você clicar aí para se inscrever, clicar no sininho para receber alerta de vídeo novo e já deixa seu like, aperta no joinha se você acha que essas dicas são importantes. Na maioria das vezes a gente conversa no nosso dia a dia, a gente interage com as pessoas, mas a gente não tem que fazer uma apresentação, a gente não tem que se expor para uma plateia no nosso dia a dia, né? Na maioria das pessoas isso não faz parte do cotidiano, então a gente tem pouca ocasião de treinar, de se expor, o que obviamente deixa a gente mais inseguro, mais ansioso quando precisa fazer. Quando a gente faz mais uma coisa, quando a gente treina mais, quando a gente se expõe mais, isso vai ficando mais natural. Quanto menos a gente faz, isso fica muito mais com essa cara de novidade, de algo, né, talvez até ameaçador. Claro que existe um motivo para essa ansiedade. A avaliação dos nossos pares, a avaliação das outras pessoas, a opinião das pessoas sobre a nossa performance, sobre nós, ela é importante. Uma avaliação negativa, ela pode ser prejudicial para nós. Então isso provavelmente vem de um medo ancestral que a gente tem de ser inserido no grupo, ou medo de não ser inserido no grupo. Vem de um medo antigo de você ser mal avaliado, você não ser bem visto, você não ser inserido mesmo, né, acolhido por aquele grupo, era uma sentença de morte, quando a gente estava ali nas cavernas, nas florestas, nas savanas. Então a gente tem medo do que os outros vão pensar da gente. Mas isso significa que necessariamente a gente vai precisar passar por isso? Toda vez que a gente falar em público a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar nervoso ou até em pânico, chegando a ficar incapaz de falar em público? Não. Então, primeira coisa, se você tem um pânico mesmo, se é uma coisa que te trava, que é impossível, que você tem que mudar de emprego, mudar de escola, porque não consegue falar em público sem ter uma descarga de adrenalina tão forte a ponto de te travar, isso a gente não está falando de uma ansiedade normal, a gente está falando provavelmente de um quadro de ansiedade social, algo que limita a sua vida e que precisa de tratamento. Então, se é algo que te trava, te impede, te traz impactos muito negativos e claros, mesmo você tentando controlar, vale a pena procurar alguém, procurar um psiquiatra, procurar um tratamento, um psicólogo, um neurologista, procura alguém para começar um tratamento e, se não for aquela pessoa, ela te encaminha, porque é importante tratar da ansiedade social. Mas em não sendo um transtorno de ansiedade social e sendo só essa ansiedade de falar em público, a gente também pode manejar, a gente pode pensar em estratégias para diminuir esse mal-estar e lidar melhor com essa ansiedade. E eu pensei em 4 E's, letras E, 4 palavras com a letra E, são os 4 E's para lidar com a ansiedade da apresentação. O primeiro E, estudar. Estudar e estudar. Às vezes a gente fica com preguiça, às vezes a gente acha que não precisa porque já domina o tema, mas você tem uma apresentação para fazer, uma palestra para dar, um trabalho para apresentar, estude extensivamente. O segundo E é ensaiar. Então é apresentar mesmo, apresentar para as pessoas, apresentar para o espelho, apresentar para a câmera, fazer aquela apresentação repetidas vezes, porque aí você entra praticamente no modo automático. Sabe quando você vai no avião? E toda vez que você vai no avião tem lá a mulher dizendo, olha, é assim que põe o cinto de segurança, afivele o cinto, puxa a alça, em caso de despressurização cairão as máscaras, põe o rosto. Toda vez repete uma coisa que você já sabe.
Por que toda vez repete uma coisa que você já sabe? Porque é para ficar automático, para na hora do nervoso, quando a gente não pensa, quando dispara a adrenalina e o modo de sobrevivência entra em ação, a gente não pensa. E quando você não pensa, você pode fazer besteira, a não ser que já esteja automatizado. A gente entra no modo automático. Então, ensaia a palestra, a apresentação, ensaia o texto, ensaia o trabalho, mas ensaia. Aquele momento assim que você pode dar o play e sair falando, até chegar aquele momento que você nem precisa pensar, a coisa sai automática. Então você vai dominar o conteúdo, porque você estudou, e você vai estar no automático aquela apresentação, porque você ensaiou. Se der um pânico, se der uma descarga de adrenalina, se vier aquele mal-estar, você já está no automático, você entra ali no modo sozinho, né? Dá o play e a coisa vai de tanto que você ensaiou. Estudar, ensaiar, respirar e inspirar. Controle a sua respiração. A gente tem vídeos falando sobre meditação, vídeos falando sobre respiração. Quando a gente respira fundo e expira lentamente, você vai acalmando o seu cérebro. Né? Quando a gente vai ficando nervoso, a gente entra no modo de fuga e luta, a respiração fica superficial e rápida. E aí é porque a gente está nervoso e o cérebro percebe essa nossa respiração e isso alimenta o nosso nervosismo. Quando você está tranquilo, você respira devagar. E quando você respira consciente e propositadamente devagar, você está mostrando para o seu cérebro que está tudo bem. Então tenha consciência da respiração. Lembre disso, respira. Expira e inspira, lentamente, isso já durante a apresentação. Antes estude, antes ensaie e durante expire, expire. Tenha consciência da sua respiração, respire lentamente, isso vai te acalmar, isso vai melhorar a sua impostação de voz, isso vai diminuir o ritmo da sua fala, porque a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, a gente vai falando e a gente vai se atropelando, as pessoas não entendem. Isso é péssimo, aí você percebe que você está ficando nervoso, isso é péssimo. Expira e inspira. E durante a apresentação também, esse é a última dica importante, é escolha para quem você vai olhar. Estude antes da apresentação, ensaie antes da apresentação, expire e inspire durante a apresentação e escolha para quem você vai olhar durante a apresentação. Como assim escolha, Daniel? É muito interessante que a gente vê em estudos com pacientes que têm ansiedade social, transtorno de ansiedade social, e quando você faz aqueles estudos de eye tracking, né, de rastrear o olhar dos sujeitos, você percebe que eles vão se focando em pessoas que não estão gostando do que ele está falando. As pessoas, plateia é normal, tem gente que está dormindo, tem gente que está no celular, tem gente que está interessada, né, fazendo assim com a cabeça, tem gente que está nada a ver, né? E as pessoas com ansiedade social tendem a se focar nas pessoas que não estão gostando, falando, não, é nada a ver, discordando, ou indiferentes ali, enfim, dando algum feedback negativo, porque também a pessoa já tinha ansiedade, ela achava que ela era ruim mesmo, ela achava que não ia dar certo, e aí ela se foca em pessoas que estão confirmando a crença anterior dela de que ela não ia fazer direito, que não estava dando certo. As pessoas que não têm ansiedade social tendem a se focar mais em pessoas que estão dando reforço positivo, feedback positivo, estão gostando, estão interessadas. Então, conscientemente, ao longo da sua apresentação, ao longo da sua palestra, faça ali uma varredura da plateia, veja quem está gostando, quem está confirmando e fixe o olhar nessas pessoas. Isso vai dar um reforço positivo, você vai se sentir mais encorajada, mais encorajado, isso vai também diminuir a ansiedade. Então, os 4 E's de lidar com a ansiedade durante uma apresentação: estude o conteúdo muito antes dela, ensaie o que você tem que falar, mas ensaie a ponto de ficar automático. Durante a apresentação, expire e inspire lentamente, controle a sua respiração, porque isso é muito poderoso para nos acalmar, e escolha para quem você vai olhar. Não fica olhando para quem não está gostando, sempre vai ter alguém que não está gostando, sempre vai ter alguém achando ruim, pode ser o seu chefe, pode ser o seu professor que está com cara feia. Eu sei que
a apresentação ali deveria agradá-los, mas se eles não estão sendo agradados, se eles não estão gostando, paciência. Depois você vê a sua nota, depois você conversa com o chefe. Na hora da apresentação, olha para quem está gostando, para quem está dando aquele reforço positivo para diminuir a sua ansiedade. Você tem muita ansiedade? Você fica nervoso, ansioso demais para falar em público? Já usou alguma dessas técnicas? Conta aí nos comentários, diz para mim o que você acha, como é que você faz. E não se esquece também de já se inscrever no canal, deixar o seu like, dar o joinha aí se você acha que essas dicas são importantes e clica nos alertas para receber anúncio quando tem vídeo novo, porque você sabe, vídeo novo aqui não vai faltar.